Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 4 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer sanciona a lei que garante direito de proteção à criança e adolescente vítima de violência. José Luiz Filho. A lei sancionada cria o depoimento especial. As vítimas passam a ser acompanhadas por profissionais especializados em saúde, assistência social e segurança pública. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. A empresários, Temer defende reformas e diz que o Brasil está de volta. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá. Pode investir que o Brasil, o nosso Brasil, está de volta. E está valendo. O trabalhador já pode fazer empréstimo consignado e oferecer o FGTS como garantia. Natália Kozlik. Mais de 40 milhões de trabalhadores vão poder usar o FGTS como garantia para contratar empréstimos. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O Brasil vai contar agora com mais um reforço na proteção de meninos e meninas em todo o país. É que o presidente Michel Temer sancionou hoje uma lei que cria um sistema de garantias para crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. O ato ocorreu durante a abertura do Fórum Global da Criança, iniciativa sueca que está sendo realizada pela primeira vez na América do Sul. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira cria o depoimento especial que assegura à criança e ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e garantia de privacidade. Uma lei elaborada com a participação e o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A coordenadora do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, falou sobre essa conquista. A gente acredita que é um grande avanço para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Brasil está avançando, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas com certeza estamos avançando. A sanção da lei ocorreu na presença do casal real da Suécia, Rei Carlos XVI Gustavo e Rainha Silvia. Eles criaram há 8 anos o Global Child, que tem o objetivo de promover o direito das crianças. Ao falar aos convidados na abertura do encontro, o rei Carlos XVI Gustavo lembrou a importância de expandir as iniciativas do Global Child para a América Latina, uma região em desenvolvimento que precisa proteger e garantir os direitos das crianças, o que depende de ações de governos, empresas e toda a sociedade. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil começa a sair da pior crise econômica da história, que vitimou principalmente os segmentos mais vulneráveis, como as crianças, e que, por isso, é preciso manter um Estado com as contas em dia que esteja em condições de investir em programas sociais. O presidente disse ainda que, no Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará, ao final de 2018, que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. Temer citou avanços que foram conquistados ao longo do tempo, como a redução do trabalho infantil nos últimos 20 anos. Lembrou também que o Brasil está entre os países que mais oferece vacinas de graça, com aproximadamente 300 milhões de doses por ano. Reportagem José Luiz Filho. E o Fórum Global da Criança terminou agora há pouco. Fecharam o evento a Rainha Silvia e a primeira-dama Marcela Temer, que também é embaixadora do programa Criança Feliz. A repórter Luana Karen acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Luana. Boa noite, Gláucia, Ayrton e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O programa Criança Feliz, lançado no ano passado, quer ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com as crianças nos seus primeiros anos de vida. Todos os estados e mais de 2.500 municípios brasileiros aderiram ao programa. O Criança Feliz vai acompanhar aproximadamente 1 milhão de crianças em 2017 e até 4 milhões ao final de 2018. A embaixadora do programa e primeira-dama Marcela Temer ressaltou a importância do cuidado com a criança.
É nosso dever comum amparar a infância e garantir que os jovens de hoje possam crescer dignamente e realizar o seu potencial. Enquanto houver crianças desassistidas, vítimas da violência, de doenças, da fome, de maus tratos, haverá trabalho urgente a fazer. E esse trabalho não é tarefa apenas de governos, mas de toda a sociedade. Famílias, empresários, trabalhadores, meios de comunicação. A contribuição de todos é indispensável. A rainha Silvia da Suécia, filha de mãe brasileira, saudou a iniciativa do presidente Michel Temer, que na abertura do fórum sancionou lei que reforça os direitos à proteção e o atendimento às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressão. Ao vivo, Luana Karen. E mais cedo, a primeira-dama Marcela Temer esteve em um hospital da periferia de São Paulo. A repórter Luana Karen também acompanhou essa visita. Gustavo, de 2 anos, tem refluxo. A mãe, Neide Lu Moreira, fazia o acompanhamento da criança pelo convênio, mas quando perdeu o emprego, teve de buscar uma alternativa e encontrou bem perto de casa, no programa Einstein, em Paraisópolis. Desde a triagem, você vê que o cuidado é muito bom. O Gustavo faz acompanhamento de uma rede particular e eu não vejo diferença daqui para lá. Paraisópolis é uma das maiores favelas de São Paulo, com cerca de 80 mil habitantes. O lugar foi escolhido para o programa Einstein do Hospital Israelita Albert Einstein. Nesta terça-feira, a primeira-dama Marcela Temer conheceu de perto o trabalho e as oficinas de cursos profissionalizantes. Desempregada há quase 1 ano, Emanuela Timóteo está fazendo o 2º curso no Einstein. Então eu fiz no ano passado o curso de corte e costura e esse ano entrei no de pintura em tecido. Marcela Temer visitou ainda o ambulatório, com mais de 20 especialidades médicas. No ano passado, 8.300 pacientes foram atendidos de graça na unidade, em mais de 28 mil consultas. Também foram realizados 48 mil exames. Jussara Coutinho participa com a pequena Milena Vitória, de 3 meses, da oficina de bebês. Ela faz acompanhamento com pediatra e com neurologista, com alguns profissionais. As mães podem fazer o acompanhamento da gestação. Há atendimento médico para crianças de 0 a 14 anos. Já as famílias contam com um centro de promoção e assistência social, como explica Thelma Soubó, presidente do voluntariado do Einstein. Sempre o trabalho foi feito em conjunto com a comunidade, nunca foi imposto por nós. O investimento do programa em Paraisópolis ultrapassou 24 milhões de reais no ano passado. Desse total, 18 milhões e 400 mil reais são do Programa de Desenvolvimento do SUS. Reportagem Luana Karen. Ainda em São Paulo, Michel Temer apresentou a investidores nacionais e internacionais as reformas que o governo vem fazendo. O objetivo é equilibrar as contas públicas, recuperar a credibilidade para retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. As reformas propostas e realizadas pelo governo federal, como a criação do teto de gastos públicos, a modernização das leis trabalhistas e da Previdência Social, são necessárias. Somado a isso, a política econômica adotada está no caminho certo. Esta é a opinião de Luiz Carlos Trabuco, presidente de um dos maiores bancos do Brasil, que realizou hoje em São Paulo um encontro com a participação de 800 empresários, executivos e investidores. E quais os fatores que a gente sente essa retomada de crescimento? Primeiro, horas trabalhadas. Segundo, aumento do consumo de energia. Terceiro, o aumento de trânsito nas estradas. São fatores que sinalizam que o crescimento está por vir, está chegando. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi um dos palestrantes do fórum e afirmou que o país está saindo da maior recessão da história, situação que vem sendo revertida com as medidas de ajuste das contas adotadas pelo governo há quase 1 ano. Os fundamentos econômicos têm melhorado, a taxa de confiança tem aumentado muito, a produção industrial no dado mês a mês já subiu um pouquinho, vendas de automóveis, de veículos automotores também já cresceu. Resumo, já existem indicadores aí de que o país está crescendo. O governo está comprometido com a redução do papel do Estado e com um ambiente favorável à produção. O presidente Michel Temer explicou aos empresários que a reforma da Previdência é um dos principais alicerces para o equilíbrio fiscal. Temer afirmou que hoje o déficit da Previdência está em 150 bilhões de reais. Isto é, o governo gasta mais para pagar as aposentadorias e pensões do que arrecada com contribuições e impostos na área. O presidente disse que se não houver uma mudança na Previdência, o futuro do país está comprometido. Se nós não reformularmos
a previdência no nosso país, nós teremos daqui a 10, 12 anos, quem sabe, verbas apenas para pagar os servidores públicos e a previdência. Nada de programas sociais, nada de investimentos. A reforma é um dever que temos perante todos os brasileiros. Temer aproveitou para convocar os empresários a investir e ajudar o Brasil a voltar a crescer. Nós temos clareza do que deve ser feito e temos coragem, não é? Quase ousadia, para implementar uma agenda de transformação no Brasil. Estamos avançando em várias frentes. O que queremos é um Estado eficiente, moderno, responsável. O presidente afirmou que o empenho do governo em estabilizar as finanças do país colabora com a retomada da confiança de empresários, do mercado internacional e dos consumidores. Além disso, vai provocar a queda ainda maior dos juros, que devem fechar este ano abaixo dos 10%. Reportagem José Luiz Filho. E em conversa com os jornalistas logo após o fórum, o presidente Michel Temer falou da lei de terceirização, aprovada no Congresso Nacional e sancionada por ele na última semana. Temer reforçou que as novas regras não retiram direitos e podem ajudar a criar mais empregos. Tenho certeza que a terceirização vai incentivar o emprego, vai incentivar o trabalho, não tem um prejuízo sequer aos trabalhadores. Se algum dado for apontado, nós temos dito com muita frequência, ainda temos oportunidade de, seja na reforma trabalhista ou por outro meio qualquer, naturalmente consertar esta eventual observação. Porque a última coisa que o governo quer é prejudicar o trabalhador. Ao contrário, quando se pensa na terceirização, no momento de muitos milhões de desempregados, é exatamente para incentivar o emprego. Se houver necessidade, nós faremos. E você sabe o que é terceirização de serviços? Bem, na hora de contratar trabalhadores de áreas como segurança e limpeza, muitas empresas, e inclusive órgãos públicos, recorrem a firmas especializadas. E são essas firmas que contratam os funcionários que vão trabalhar nessas funções. São chamados terceirizados. Nós fomos a uma dessas empresas para saber como a nova lei pode beneficiar a economia e o trabalhador. A nova lei autoriza que uma empresa terceirize tarefas, ou seja, contrate outra companhia para prestar serviços em todas as áreas, inclusive nas chamadas atividades fim. Para Maurício Braunstein, diretor-presidente de uma empresa que oferece mão de obra terceirizada, a regulamentação dá mais segurança jurídica e melhora o ambiente de negócios no país. Quando a gente melhora o ambiente de negócio, a gente precisa produzir. A produção está intimamente ligada à geração de emprego. Desde o momento que você começa a construir a fábrica, ao momento que tem que tocar a fábrica. Qualquer tipo de crescimento econômico, você gera emprego. A empresa de Maurício Braunstein tem mais de 1.000 clientes em 12 estados do país e conta com cerca de 12 mil colaboradores, como o Emerson Arevalo, que é vigilante e há 9 anos trabalha como terceirizado. Trabalho há 9 anos na área de terceirizada, todas na área de segurança, e até o momento assim não tive problemas em relação à parte de benefícios assim, também nunca tive problema com relação a salário. A nova lei também estabelece que a empresa contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores e pode vir a ser responsabilizada por obrigações trabalhistas dos terceirizados. Para a gestora de carreiras, Andréa Deis, as mudanças são importantes para um mercado de trabalho mais dinâmico. Acho que favorece porque abre a oportunidade de outros pequenos empreendedores e empresários atuarem no mercado. As novas regras já estão em vigor e também aumentam o prazo dos contratos temporários para 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Reportagem João Pedro Neto. 19h14 em Brasília. A partir de agora, trabalhadores vão poder fazer empréstimo consignado dando o FGTS como garantia. Daqui a pouco vamos detalhar essa novidade para você. Não saia daí. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Proteger as riquezas do país, como a Amazônia, e atuar nas fronteiras contra o tráfico de drogas, armas e o contrabando. Além disso, levar assistência à população. Essas são algumas das missões das Forças Armadas. No quadro Defesa do Brasil de hoje, a repórter Marina Mello vai mostrar uma dessas ações.
Um trabalho realizado na fronteira entre o Brasil e a Colômbia e que vai além de defender nosso território. O Brasil tem uma das maiores fronteiras terrestres do planeta. São quase 17 mil quilômetros cobertos por florestas amazônicas e muito distantes das grandes cidades. Por isso, garantir a presença do Estado é fundamental para reduzir crimes como o contrabando nestas regiões. As medidas de controle são ainda mais eficazes quando feitas em parceria com os países que são nossos vizinhos. Por isso, os Ministérios da Defesa do Brasil e da Colômbia realizaram recentemente uma ação que levou serviço médico e de cidadania aos municípios de Tabatinga, no lado brasileiro, e de Letícia, no lado colombiano. O comandante Schonselder, do 9º Distrito Naval de Manaus, fala sobre o sucesso da ação. Foram 3.450 atendimentos de saúde, 1.190 atendimentos físicos, de atendimentos em Tabatinga e Letícia, que é o reflexo direto da qualidade dos serviços obtidos e dessa demanda. Existe uma demanda lá. Logicamente, é um local de fronteira. Tabatinga é um local que você só acessa ou pelo rio ou pelo ar, ou seja, você não tem uma facilidade de acesso e com isso você gera uma demanda reprimida e essa ação, essa iniciativa, tanto da parte da Colômbia quanto da parte do Brasil, pode atender essa demanda e houve uma grande receptividade. O comandante explica que, além do apoio às comunidades que vivem por ali, a ação também contribui para ampliar a segurança nas fronteiras. Aqui nós temos grandes vazios demográficos, então a presença das Forças Armadas naquela região, elas conseguem fazer com que o Estado esteja presente em alguns locais onde você ainda não tem uma certa fixação. Então nós vamos para esses locais. A Marinha, com a sua mobilidade, ela consegue colocar navios em certas posições por um período de tempo, seja qual for, para que nós estejamos presentes efetivamente lá e façamos a presença do Estado brasileiro, porque as Forças Armadas também são parte do Estado. Batizada de primeira jornada binacional de apoio ao desenvolvimento entre o Brasil e a Colômbia, a ação é fruto de encontro realizado em janeiro deste ano entre os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e da Colômbia, Luiz Carlos Villegas. O Rio de Janeiro é sede da maior feira de produtos voltados para a área de defesa e segurança da América Latina. As Forças Armadas Brasileiras participam da exposição. E o presidente Michel Temer visitou hoje os estandes na abertura da feira. A repórter Natália Mello esteve lá e conta os detalhes para a gente. Olá, boa noite, Natália. Olá, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Na maior exposição de defesa e segurança da América Latina, no Rio de Janeiro, mais de 600 marcas apresentaram novidades da área, como simuladores de voo que parecem um videogame, aviões e helicópteros gigantes para garantir a defesa do país e sistemas de monitoramento do espaço aéreo de última geração. As Forças Armadas do Brasil trouxeram para o evento projetos como os caças Gripen, que vão ser produzidos aqui em parceria com uma empresa sueca. E o KC-390, a aeronave militar de carga, a maior produzida no Brasil, que vai operar aqui e na Antártica em operações de desembarque de tropas, transporte de carga, busca e salvamento. O coronel Frederico Júnior, da Força Aérea Brasileira, explicou a importância dos novos projetos. Isso é uma prospecção de futuro, nós estamos pensando nos 100 anos da Força Aérea Brasileira e estamos fazendo as nossas missões de hoje, mas já olhando para o futuro em todas as capacidades que a nossa Força Aérea tem que ter. O presidente Michel Temer visitou a exposição nesta terça-feira e disse que o estande da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, mostra que a indústria nacional está se desenvolvendo tecnologicamente. Temer falou sobre os benefícios que a realização da Feira de Defesa e Segurança podem trazer para o Brasil. Isso divulga muito o país. Uma feira dessa natureza, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, leva os nossos produtos, inclusive, para conhecimento no exterior. Na abertura da feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou medidas para incrementar a base industrial de defesa, como uma linha internacional de crédito criada pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para financiar países que queiram comprar os produtos brasileiros de defesa e segurança. O ministro Raul Jungmann também informou que o Ministério da Defesa receberá este ano recursos de cerca de 5,5 bilhões de reais, valor que pode ser aumentado com a recuperação de valores que foram contingenciados. Ao vivo do Rio de Janeiro, Natália Mello. Em 4 dias de atuação,
A Operação Rastilho 3, coordenada pelo Exército, fiscalizou mais de 250 empresas cadastradas para o uso de material explosivo. 51 foram autuadas em uma ação que contou com militares de órgãos federais e estaduais de 13 estados. Na fiscalização, os agentes verificam se empresas autorizadas a trabalhar com produtos explosivos estão atuando dentro da legislação para evitar desvios no uso desse material. Segundo o Exército, como resultado dessas operações, foi verificada uma redução de 30% nos crimes com o uso de explosivos no Brasil entre 2015 e 2016. 19h21 em Brasília. Agora está valendo. Trabalhadores vão poder usar o FGTS como garantia para contratar empréstimos consignados. Os bancos já podem começar a firmar convênios com as empresas para que seus trabalhadores tenham acesso a essa nova linha de crédito. A partir de agora, os trabalhadores vão poder usar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como garantia para contratar empréstimos consignados, que são aqueles descontados direto da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do trabalhador. Essa nova linha de crédito vai permitir a contratação de empréstimos com prazo de até 48 meses e juros mais baixos, como explica o secretário executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar Moura Neto. A taxa de juro máxima que foi estabelecida pelo Conselho Curador foi 3,5%, também com um prazo mais longo. Atualmente, trabalhadores da iniciativa privada respondem por mais de 18 bilhões de reais contratados em consignados. Já entre os servidores públicos, o volume contratado chega a 167 bilhões de reais. E a expectativa é de que o uso do FGTS faça crescer o número de operações. A medida também é vantajosa para os bancos e instituições financeiras, de acordo com o secretário Bolivar Moura Neto. Em caso do trabalhador ser demitido, a Caixa, que é o agente operador do FGTS, ela vai reter uma parte do FGTS para pagamento do empréstimo. O trabalhador que quiser contratar empréstimo utilizando o FGTS deve procurar a empresa onde trabalha e se informar sobre os bancos conveniados. Vale destacar que não vai haver nenhum prejuízo no saque do FGTS para outras finalidades, como a compra da casa própria. Reportagem Natália Kozlik. Os termômetros que usam mercúrio, aqueles com um filete vermelho que percorre uma canaleta para indicar a temperatura, vão sair do mercado. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou que a partir de 2019 vai ser proibida a comercialização desses termômetros. Para quem tem criança em casa, o termômetro é essencial para acompanhar a saúde do bebê. É o caso da economista Clarissa Ludovico, moradora de Brasília, que se preocupa com a temperatura do corpo da filha recém-nascida. Para medir a temperatura de criança, a gente geralmente quer uma coisa mais rápida, porque a gente fica meio desesperado, né, em casa. Aí eu fico usando de 10 em 10 minutos para controlar. Os modelos antigos dos termômetros utilizam coluna de mercúrio na fabricação, o que pode trazer risco para as pessoas em caso de acidente, como explica o pediatra Antônio Ronaldo Rodrigues. Um acidente com o termômetro, infelizmente, pode ocorrer, porque a criança é muito curiosa, às vezes fica excessivo em casa, né? De a criança ou deglutir o produto, ou mesmo por inalação, que é a forma mais grave. Basicamente, ela vai atacar o cérebro, os pulmões e o rim. Para evitar o risco de contaminação por mercúrio nesses casos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai proibir a fabricação, importação e comercialização dos termômetros que utilizam o mercúrio para diagnóstico em saúde. O gerente de tecnologia em equipamentos da Anvisa, Anderson Pereira, lembra que o mercado já disponibiliza os modelos digitais de termômetro e medidor de pressão. Hoje, essa tecnologia está praticamente já substituída pela tecnologia digital. Em poucas farmácias você vai encontrar o termômetro com coluna de mercúrio. A restrição entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. Reportagem Ney Pereira. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.